Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 141. O tema é curas, né? A Gênesis capítulo 14. Então, dando sequência na história do vídeo anterior. Então, o Espírito lá, através de mim, disse para a pessoa, para um rapaz: o teu caso carece assim, de uma assistência de um oncologista aí na Terra. Então, se eu fosse você, procuraria um oncologista o mais rápido possível. Ah, é? É. E a pessoa saiu da casa espírita mentalmente, né? Depois você vai ver por que eu fiquei sabendo essa história. Charlatão, mistificador, impostor. Tá bom. Quando foi uns 15, 20 dias depois, a pessoa teve uma hemorragia, né? Uma hemorragia anal, né? Mas que hemorragia é essa? Será que é hemorroida? Procurou um especialista. Ele já encontrava-se com um câncer em estado muito avançado no intestino dele. Olha só para você ver. Porque eu não sei se você sabe, existe pneumonia silenciosa. Às vezes você está aí com uma pneumonia e não sabe. Às vezes você está com um câncer, fisicamente dizendo, e não sabe, porque existe o câncer silencioso, como existe o infarto silencioso, existe o AVC silencioso, você sabe disso. Então existe problemas de próstata silencioso, e quando chega a eclodir, pam, a pessoa já está morta, fisicamente, vamos dizer assim. E foi o que aconteceu com esse rapaz. E procurou um especialista, o especialista pegou, mandou direto para o oncologista. O oncologista falou assim, ó, não há nada que ser feito. E medicamento daqui, medicamento dali, isso há 30 anos atrás, gente. Então, 2023, então você analisa. Essa pessoa voltou à casa espírita para poder pedir desculpa, pedir perdão para o espírito que trabalhava lá na época através de mim, que é o mesmo espírito até hoje, que é o professor, né? E ele é muito boníssimo, né? Não se preocupe com isso não, meu irmão, nós sabemos que não é fácil, né? Então, aqui particularmente dizendo, encenar-se no palco da vida não é fácil. Existem dias, como existem dias, né? Então, mas eu agi de má fé e tal e tudo mais, e eu pensei isso, pensei aquilo do senhor, quando o senhor pediu para eu procurar um oncologista e tal e tudo mais. Não se preocupe, meu irmão, não se preocupe. Fique em paz. O caso desse rapaz estava tão avançado, mas é tão avançado, que 2 meses depois ele desencarnou. Então, olha só para você ver. Foi para poder, né, fazer um teste no espírito. Quero ver se esse mistificador, se esse charlatão sabe de alguma coisa mesmo. Chegou lá o espírito, pediu para ele procurar um oncologista. O espírito sabia o que ele pensava. Mas quando esses espíritos, eles são dotados do amor incondicional. Eles não exigem, não cobram nada de ninguém, eles ignoram aquele sentimento da pessoa, né?
como os médiuns dotados de muito amor aqui na Terra, as pessoas dotadas de muito amor, elas ignoram também aquilo que as outras pessoas dizem a respeito delas. Porque não adianta nada você bater de frente. Só piora a situação, né? Então, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde, bem, né, restrito, espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. Então, às vezes, só quando o magnetizador mesmo, o médium, ele solicita a ajuda, a presença daqueles espíritos, né? Caso contrário, não. Ele mesmo ali, o médium mesmo ali, ele realiza o tratamento porque ele tem aquela energia capaz de sustentar e de energizar e de mudar todo o ambiente e aqueles sentimentos daquela pessoa que ali se encontra, né? Então, olha só para você ver, na questão de número 34, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, né? Então, Kardec está dizendo aqui que é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Sim, até porque nós sabemos que todas as faculdades, todos os dons mediúnicos são desenvolvidos, né, através do exercício. Isso encontra-se no Livro dos Médiuns. Quem já leu, né, ou quem está lendo o Livro dos Médiuns, sabe disso. Então, mas é de extrema importância que o médium, né, ele invista nele, invista no dom mediúnico. E nunca deixe para que o dom invista em você. É você que tem que investir no dom e não o dom investir em você. Você que tem que amar o dom e não o dom amar você. Mas como assim? Você tem que estudar tudo a respeito daquele dom mediúnico. Você tem que buscar se preparar de acordo como é exigido aquele dom, conforme aquele dom exige, né? Então, por exemplo, o médium psicofônico. A psicofonia é um dom, né? Então, esse dom mediúnico psicofônico vai ser utilizado na casa espírita, nos trabalhos de desobsessão. Então, 2 dias antes do trabalho mediúnico na casa espírita, o médium, ele sabe que ele tem que começar a policiar os pensamentos, higienizar a mente, mudar de hábito, de comportamento, de atitude. 2 dias antes do trabalho de desobsessão, tá? Os trabalhos é na sexta, começa na quarta, quinta, sexta. Sem beber, sem fumar, sem tomar café. Cafeína é um veneno para o médium que trabalha na casa espírita,
através da psicografia, através da psicofonia. A cafeína, ela interfere no metabolismo, no sistema nervoso, excita. A cafeína, ela excita o sistema nervoso do médium. A cafeína, ela desestrutura o sistema endócrino do médium. A cafeína, ela desestrutura os pontos energéticos do médium, que chama-se os chakras. Agora, se você procurar se você procurar os fisiologistas, se você procurar um médico e levar o conhecimento dele, o que eu estou dizendo aqui, ele vai dizer para você assim: Luiz Antônio tá ficando doido. Esse cara tá ficando doido. Café faz bem pro corpo. Café ajuda a levantar o pique. Você sabe por que ele vai te dizer isso? Porque ele não estudou o perispírito na faculdade de medicina. Ele não estudou o fluido vital na faculdade de medicina. Ele não estudou a alma. Ele estudou apenas o corpo orgânico. Os médicos espíritas, eles têm conhecimento do que nós estamos dizendo aqui. Então, cafeína é um veneno para o médium dotado de todos os dons mediúnicos. Não é só psicofonia não, tá? Vidência, audição, psicografia, tudo quanto é dom. Dom de cura, né? Cigarro, a nicotina. 2 dias antes, o médium deve cortar a nicotina do seu cardápio se ele quiser trabalhar corretamente. Porque interfere no metabolismo, no sistema nervoso, no emocional, a nicotina. Agora você imagina a nicotina e a cafeína junto. Que estrago que não faz no sistema endócrino. Gente, isso está no livro Nosso Lar, quando André Luiz é atendido por Lísias e parece que por Alexandre, eu me esqueço agora, quando ele é atendido pela primeira vez lá no hospital e que André Luiz estava com aquela chaga, né, no estômago. Você se lembra? André Luiz estava deitado assim naquele leito assim alvo, muito gostoso. Aí de repente Lísias chegou e começou a aplicar um passe ali naquela região. Aí ele foi desaparecendo, de repente desapareceu aquele tumor. Aí de repente chegou, se não me falha a memória, parece que foi Alexandre, se não for você me perdoa. E aí os dois começaram a conversar, Lísias e o outro, né, que chegou a respeito dos suicídios involuntários aqui na Terra. O que muitas pessoas não sabem, porque muitas pessoas acham que o suicídio é só o revólver, é só a corda, é só se jogar de um precipício, né? Não, nós nos suicidamos quando nós nos excedemos no ódio, nós nos excedemos na raiva, nós nos excedemos no orgulho, no egoísmo, na inveja, no ciúme. Isso é suicídio. Você entendeu? Nós nos suicidamos quando nós nos excedemos no medicamento. Eu mesmo tomo muitos medicamentos, inclusive eu estou até com o meu organismo intoxicado. Então você tem conhecimento, Luiz? Lógico, eu vou ter vergonha de falar de mim? Ué, eu sou o primeiro a ter que dar exemplo se eu estou agindo corretamente. Se eu estou agindo mal, eu estou agindo mal.
Eu estou intoxicado de medicamento. Eu estou com alguns probleminhas nos pulmões provenientes de toxinas de medicamento. Isso é suicídio. Involuntário, mas é suicídio. Então, agora você imagina o tabagismo, né, que a nicotina é suicídio. E a nicotina é suicídio. Excesso. Agora, mas nós estamos tratando a respeito do médio. Então, imagina o médio que faz uso de bebida alcoólica. Então, junta-se o álcool, a cafeína e a nicotina no organismo do médio. O que não vira? Aí, você senta ali para poder receber um passe de um médium que é portador de todos esses vícios. Todas essas bactérias deletérias que encontram-se, né, imantando esse médium, elas vão passar para você, porque o médium, ele é um canal. Então essas bactérias, elas passam todas para aquele que está recebendo para o paciente. Passa o paciente. É como se fosse uma transfusão de sangue. Então, o médium psicofônico nos trabalhos de obsessão, como que os mentores espirituais vão perispiritualmente interligar um perispírito a outro perispírito numa manifestação de desobsessão, sabendo que o médium encontra totalmente intoxicado de bebida, de carne, de cigarro, de cafeína, de maledicência, né? De orgulho, de egoísmo, de inveja. Ah, Luiz, mas aqui na Terra não é fácil. Aqui na Terra não é fácil, mas a partir do momento que a pessoa passa a conhecer os desígnios das leis divinas, daquele momento em diante, ele, até por uma questão de ética, de respeito à providência divina, ele tem o dever de procurar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então, eu não posso permitir, a partir de hoje em diante, ser do mesmo jeito que eu era semana passada, já que hoje eu adquiri um pouco mais de conhecimento. Mas acontece que tem pessoas, com todo respeito, cada uma faz o que quer, mas até porque isso aqui é um estudo, né? Tem pessoas que não estão nem aí. Aí você acha que essas pessoas estão trabalhando? Não. Isso é tudo animismo. Isso é tudo mistificação. Isso é tudo charlatanismo. Isso são todas comunicações apócrifas, são espíritos pseudos, charlatões que estão se manifestando, porque aí os fluidos combinam um com o outro. Entendeu? O médium, ele encontra todo intoxicado de resíduos deletérios, conforme os espíritos intoxicados, porque na erraticidade também existe os espíritos intoxicados de resíduos, né? Então, é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é a mais rara
e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Por isso que no início dos trabalhos hoje tivemos a oportunidade de dizer que eu, por exemplo, em matéria de cura instantânea, eu conheço Jesus, Francisco de Assis, os apóstolos, em matéria de cura instantânea, orgânica e também a cura espiritual. Porque Jesus, ele não só curava a parte orgânica, ele curava também a parte espiritual. Ele curava a alma das pessoas. Ô Luiz, mas Jesus então curava a alma das pessoas? Mas você já disse aqui várias vezes, se Jesus curasse a alma de alguém, ou se ele curasse alguém, ele deixaria de ser Jesus? Vejamos bem, gente, nós temos que raciocinar. Jesus trazendo as leis do Criador aqui para a Terra, anunciando, esclarecendo as pessoas, todos aqueles enfermos que, colocando em prática os desígnios de Deus, autos se curavam. É a pessoa que se cura bebendo aquele conhecimento que Jesus ali ditava. E aqueles que foram curados fisicamente, mas que caíram na gandaia de novo, voltaram a se enfermar e morreram fisicamente pelo mesmo processo, né? No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em graus eminentes. Nesses últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis cuja autenticidade não sofre contestação, uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só não miraculosamente na aparência. Tá vendo só? Então não existe nada de miraculoso, nada de milagre. Segue-se todo o padrão da natureza de Deus. Então são fluidos, são energias, são elementos que os médios possuem, que os médios buscam no ambiente onde ele se encontra, que os médios buscam nos mentores espirituais que ali se encontram presente esse magnetismo e também recebem, de acordo com o merecimento, de acordo com a fé de cada um, aquela melhora aparente física. Aí você pode me dizer assim, mas eu fui curada 100% fisicamente quando eu busquei um tratamento espiritual. Não, você não foi curada fisicamente 100%, nem curada e nem curado. Fui. Eu voltei ao médico e não constatou mais a enfermidade de forma nenhuma. Não foi curada e nem curado. Mas por que, Luiz? Porque não existe a cura. Mas como, Luiz, não existe a cura? Porque isso é um processo natural. A cura existiria se fugisse da natureza de Deus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que nós estamos querendo dizer? Então, o que aconteceu com você foi um processo natural de acordo com a natureza de Deus, de acordo com vários fluidos, de acordo com vários elementos,
de acordo com o magnetismo divino, de acordo com a tua fé, com o teu merecimento, de acordo com milhões de fatores que fogem o nosso conhecimento. Por isso que a cura não existe. Não existe cura. E sim obedece. Olha só para você ver. Uma vez que as curas desse gênero assentam num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência. Você está entendendo agora? Você conseguiu entender agora? Que essa cura que você acha que você obteve, ela é miraculosa apenas na aparência. Você não foi curada. Eu fui curado, Luiz. Está aqui Kardec dizendo que você não foi curada. Então, olha aqui, ó. O que se segue é que elas não se operam fora da natureza, o que só são miraculosas na aparência. Então, nossa, eu fui curada, nossa, eu fui curada, nossa, eu fui curada lá no Bezerra de Menezes, lá no Euribarçanufo. Não foi, você nunca esteve, você nunca foi curado. Isso é um processo natural, como milagre, nunca existiu. Vamos para o próximo vídeo.